tinha. Fala o seu, Cristina. O meu o 1, o 3, o 5, né? Que dá pra escolher a classe. O 3 dá pra escolher a classe. O Tactics também, né? O Tactics também, é isso. Né? O meu favorito ainda se mantém o 7, só que eu confesso que o 15 chegou muito perto de desbancar ele. Eu acho muito doido como o 15 é meio ame ou odeia. Eu me odeio. Porque o 15, existe a diferença entre quem entrou na hype do Versus 13... E quem foi de coração aberto pra conhecer o jogo como ele verdadeiramente foi apresentado. Então, vamos lá. Você vai falar do 15? Não. Conta pra gente essa coisa do Alguém vai falar do 7? Você vai falar do 7, então? Eu não vou falar do 7. Então eu vou falar do 7. Não é meu favorito. Não, meu queridinho. Vou falar dos dois, então. Eu quero falar da questão do Versus. Porque eu queria... Mondoni, você achou aquele jogo que eu... Bota na tela, porque esse jogo, vocês devem conhecer, claro, mas tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece, que é um jogo de porrada de Final Fantasy, certo? O Dissidia? Não, é o... Eu não sei, qual é o nome que você achou Tem aí? o Dissidia, Final Fantasy... Mas tem outro que é tipo Tekken. É o Ehrgeiz, É o de PS1, não é? Eu acho que é de Play 1, não sei. É o Ehrgeiz. Esse aí, bota aí. Ehrgeiz. Só que não é do Final 7. Tem personagens do Final 7. Isso, Mas É isso aí aí, não é de Final Fantasy. Os personagens de Final Fantasy fazem participação especial nesse jogo. Isso aí, tem quem do Final Fantasy aí? Porque eu lembro que esse que era o jogo. Cloud, a Tifa, o Sephiroth tá. Vincent. O O Vincent também? Acho. Mas o Noctis participou também do Tekken. O Noctis participou do Tekken, sim. Nossa, E esse jogo é muito... Pois é. E aí era um jogo... Isso aí, cara, isso aí é underground, hein? Eu joguei muito. Esse daí, de novo, eu também só descobri que esse jogo existia porque o Cloud fez participação especial. Senão eu não saberia que o jogo existe. Eu não sou dos fighting game, tá, gente? Eu sei que eles existem. Essa época foi da Square, eles estavam testando muita coisa, né? Pois é. E aí o Versus era pra ser tipo Dissidia? Como é que era pra ser? Não. O Versus 13, ele era pra ser... O que acontece? Quando eles fizeram o Final Fantasy 13, eles elaboraram a ideia da Fábula Nova Crystallis, que era para ser universos, mitologia compartilhadas. E dessa base da Fábula Nova Crystallis, teria o Final Fantasy 13, o Final Fantasy Type Zero, que era se você gosta de Agito, controlar né? Summon, Agito. que era Agito, e aí mudou para Type Zero, né? Então ele foi lançado aqui no ocidente como Type Zero. E seria o Versus 13 também compartilhando dessa mitologia dos Lassie, que tinha lá tanto no Ciel, os Lassie, a coisa também da relação dos cristais, então ele era para participar disso. O que acontece é que o jogo ele começou a ser desenvolvido, ele chegou a mais da metade, e aí teve brigas internas, teve divergências internas, tanto da diretoria quanto da própria equipe, que rachou. E aí, ao invés de... E aí, o diretor que era responsável foi afastado, entrou o outro diretor, que era o Type Zero também, e aí ele teve que assumir o negócio e eles entregaram e falaram assim, olha, é o que tem pra hoje. Ele resetou, ele pegou alguns elementos do que tinha do Versus 13, então ele manteve alguns elementos, manteve algumas estéticas, manteve algumas coisas, só que ele praticamente reformulou tudo. Ele falou assim, não, se eu que vou fazer, eu vou fazer do meu jeito, porque... já tinha tido um problema, a gente comentou até no 12, né, que também teve troca de liderança dentro do desenvolvimento, e aí ele resetou tudo e meio que fez a versão dele, e foi quando, nessa troca, que deixou de ser o Versus 13 e passou a ser o 15. Né? E aí o 15 saiu com alguns problemas, né? Não me incomodou, mas eu não sei se é porque eu joguei no PlayStation e a gente sabe que a Square gosta de produzir pro PlayStation, porque eles têm uma facilidade com o sistema, né? Eles entendem bem do sistema. E não me incomodou no lançamento, mas sim ele tinha problemas. Ele tinha limitações, eles não entregaram algumas coisas que tinham sido prometidas e depois foi sendo... Teve até algumas áreas que acharam meio incompletas ali, incompletas, que não era pra achar, né? Liberaram também a exploração pós-game, que não era pra ter liberado. E aí você tinha conteúdo que você tinha que pegar depois, né, do jogo. Isso incomodou muita gente. Eu, particularmente, eu já adorei. Aí eu comprei a ideia da Square. Porque o que foi a ideia? De também criar uma coisa toda multiplataforma. Você não tem a publicação somente no videogame, somente no console. Então você teve uma prequel da história em 4 episódios de anime, que foi lançado até pro Estúdio Bones, né? Tem um filme CGI, tem o filme CGI do Kingsglaive, que ele também se acontece antes da história do jogo. Eu gosto desse filme, apesar de ter um problema. Na verdade tem acho que um OVA também, que eu acho que é episódio Arding também. O episódio Arding, porque ele vai vir depois, né? Então, e além disso, teve uma pequena novel, né? Então teve um texto, né? De acho que umas 20, 25 páginas, também contando um
pouco do universo do 15, aí começa o jogo. Então, se você não consumiu todo esse material, pode ser que a pessoa fique com a sensação de estar incompleto. Porque ele foi pulverizado em várias mídias. E aí teve gente que gostou, como eu, e teve gente que não gostou. E eu entendo, né? Mas sabe o que me incomodou? Carcomidos, vai ler, vai aprender a ler. Não é, mas sabe vai ler um livrinho. Mas sabe o que é? Sabe o que me incomodou? Não é isso, não é isso, não. Me espera, depois você dá seu argumento. Vai lá. Depois de tudo isso, ainda teve as DLCs. E depois das DLCs, teve a DLC dos 3 personagens, né, que são companheiros do protagonista e do vilão. Era pra ter mais 2 DLCs, que foram canceladas, né? Eram pra ter, na verdade, mais 3 DLCs. Uma virou o Comrades, que seria, teoricamente, a DLC da Iris. Sim. E as outras 2 foram canceladas e viraram um livro. Que seria bom que é o se romance, tivesse. né? Que seria legal se tivesse. E virou o livro que é o romance, o Dawn of the Future, né? Que também, infelizmente, não tem tradução pra língua portuguesa, só em inglês ou japonês, né? E eu consumi tudo isso. E eu adorei tudo isso. E eu amei os personagens, né? E aí a Royal Edition, depois ela veio pra unificar tudo isso. Então ela já lança com as DLCs, com as expansões. Inclusive com a expansão ali, de a gente tem o Insomnia. Noctis da edição de colecionador. Ai, que é o que você vai me dar, né? Obrigada, Gustavo Santana. Esse, inclusive, foi presente pra Thaís, então nem Aí, ó. tem... Agora, da Thaís eu não posso Mas você sabe roubar. o que me deixou chateado, assim, no Final 15? Eu acho... Eu vou falar um negócio... seu coração, seu Eu vou falar um negócio aqui que, tipo, talvez seja polêmico. Eu acho ele um RPG bom, muito bom, porque eu cheguei a platinar tudo ele, mas eu acho ele, em essência, um Final Fantasy ruim. Como Final Fantasy. Por quê? Por vários motivos, sabe? Tipo, até de coisas da franquia que eles colocaram de um jeito lá que eu não gostei tanto. Tipo, magia, que basicamente são granadas que você joga, umas coisas assim. Coisa minha. Mas tem um negócio... quando você tá com pouca vida e você... Assim, então coisas minhas, assim, meio chatas. Assim, mas tem coisas que me incomodaram um pouco. Por exemplo, esse negócio das DLCs. Eu sou fanático de Final Fantasy. Eu peguei saiu, no dia que saiu, eu tava lá jogando o negócio feito louco. Tem uma hora lá que sai um personagem do seu grupo. E aí você fica um tempão sem ele no seu grupo. Depois ele volta. Só que não tem uma explicação. Ele fala assim, e aí, cara, tudo bom? Tudo bom. Pá, o Noctis não pergunta onde ele foi. O cara não explica onde ele foi. Se você quiser saber o que aconteceu... Mas ele pergunta o que... mas ele não é que o explica. Gladius... Não, é que o Gladius não fala. Então, mas aí é que... Não tem o que vem com... Esse mesmo, ele sem vem, olho, ele né? vem com uma cicatriz. Só que aí você sabe no DLC que aconteceu. Sim. Só que se você não comprar DLC, você não sabe o que aconteceu. E aí que é o que eu falei, que a galera isso. realmente não curtiu a ideia de pulverizar a história. Só que eu acho o seguinte, se você quer contar uma história, você me entrega tudo. Se eu quiser consumir mais sobre isso, eu vou lá e compro. Porque a questão do 15 é que realmente era a história desses 4, né? O tempo história todo. dos 4. A história dos 4, né? Então tem que... Eu, na verdade, eu não tô nem nesse eu amo odeio Final Fantasy, não. Eu gostei, mas não amei. Sabe qual é? Legal, me diverti. Eu tô nessa daí. Eu tava um tempo sem jogar Final Fantasy, porque eu não curti muito o 13, então não fui atrás das outras coisas e tal. Sim, O 14 ninguém gostou do 13. A Thaís gosta. A Thaís gosta e eu tenho um grande amigo que gosta. Ele, quando eu fui jogar, ele pegou, tipo, vocês devem ter tido uma crise de falta de pano nos supermercados, porque todos os panos possíveis ele coisou. E aí o 14 eu não joguei, era online, aí demorou um tempo pra vir o 15, então foi minha volta pra Final Fantasy, então eu curti, aproveitei, achei legal.